Ele sofreu um acidente no triatlon na parte do ciclismo, foi atropelado, quebrou mais de 6 vértebras, recusou cirurgia e se curou de forma surpreendente. Sou a Samantha, sejam bem-vindos de volta ao canal da Escola do Futuro. E eu acho que em um mundo onde tudo que a gente tem acesso na TV é desgraça, é negatividade ou situações que estão gerando medo, nada como um jornal para te conectar com possibilidades. Então sejam bem-vindos ao jornal Tudo é Possível. E aqui eu vou trazer histórias das pessoas ao redor do mundo que estão fazendo o incomum. Às vezes teremos entrevista com essas pessoas, às vezes eu vou contar só a história delas, mas independente da situação, assista e se inspira. E se você quiser de repente contar a sua história aqui no jornal, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aqui embaixo da Escola do Futuro. Conta a sua história e veja se você vai ser o próximo a estar aqui no jornal Tudo é Possível. Achei bem válido no episódio de hoje, por ser o primeiro, eu trazer a história de uma pessoa que mudou a sua vida e se dedicou a vida inteira para mudar a vida de outras pessoas. Uma pessoa que eu, inclusive, aprendo muito com ela e eu já consegui diversas coisas na minha vida com as técnicas que ele utiliza e ensina. E essa pessoa é o Dr. Joe Dispenza. Então, para você entender a história dele, vamos voltar lá para 86, porque nesse ano ele sofreu um grave acidente enquanto ele competia um triatlon. Então, no trecho que ele estava de bicicleta, um carro o atropelou e causou 6 fraturas mais ou menos na sua coluna vertebral. E aí ele fala que ele tinha até fragmentos de osso na coluna, para vocês entenderem como foi sério. E na época, os médicos falaram para ele que a única opção seria para ele operar. Mas aí ele falou que a inteligência que o criou também teria como curá-lo. Mas vamos, antes de tudo, entender um pouco desse contexto antes de eu continuar a história dele. Então, primeiro de tudo, ele já tinha um interesse muito forte pelo místico. Ele praticava yoga, ele tinha formação em quiropraxia e ele já amava praticar esportes. Então, mesmo antes do acidente, ele sempre buscou compreender a conexão entre a mente e o corpo. Então, ele já estudava mais essa parte dos aspectos físicos e espirituais, das práticas holísticas e místicas, a ciência e a espiritualidade, para promover a cura em si. Então, antes do acidente, ele já tinha um certo conhecimento. Não era que, do nada, ele falou isso. Não, ele tinha conhecimento por trás dessa decisão dele. E aí ele falou o seguinte, que geralmente, para algumas pessoas passarem por um processo de despertar, elas precisam de um chamado para acordar. E que o dele aconteceu em 1986, que foi quando ele sofreu o acidente, né? E depois desse acidente, ele foi levado para o hospital e disseram para ele que ele teve a opinião de 4 médicos diferentes daquela região. E o prognóstico dele era que provavelmente ele nunca mais voltaria a andar e que ele precisaria, assim, de cirurgia. E algo que ele falou que eu achei muito interessante é que um dos momentos mais difíceis é você fazer uma escolha quando você tá indeciso, porque você tá pensando no que você sabe contra o que você não sabe. Isso é verdade. É o que a gente realmente sente quando estamos enfrentando aí um problema e que a gente precisa tomar uma decisão. E aí ele fala que você chega em um ponto que é da sua vida que esse tipo de acontecimento, esse acidente no caso dele, parece uma escuridão da alma, porque você percebe que ninguém tem as respostas para o seu problema, apenas você. E eu achei isso muito poderoso, porque quantas vezes que você dá poder de decisão da sua vida nas mãos de terceiros? É muito comum. E aí ele fala que é a partir desse momento, dessa sua decisão, sem saber o que vai acontecer, que você começa esse processo de acessar o desconhecido. Então, guardem essa palavra que ela é importante, desconhecido. E aí ele fala que lá em 86, no sul da Califórnia, não tinha quase ninguém indo contra o convencional. Então, indo contra o científico, o médico, o social, o religioso. E aí ele falou algo muito interessante. Quando você tem um resultado fora do convencional, eles definem isso como um milagre. Mas para chegar nesse milagre, até chegar lá, as pessoas te julgam antes. Ela fala que você está sendo imprudente, que você está sendo louco, até que você realmente tenha resultado, né? Aí eles falam o quê? Ah, é um santo, é um místico, é um gênio, é Buda, é sei lá o quê. E isso acontece nos dias de hoje também. E é verdade isso, né? As pessoas, elas julgam algumas decisões que você tem
Mas se dá certo, se você tem resultado, aí vocês até falam, nossa, precisa me ensinar isso. Você é cobrado para ensinar. Mas até chegar lá, você era julgado como louco, imprudente, enfim, ainda mais hoje em dia. E foi aí que ele decidiu, por si mesmo, que ele estava disposto a entrar nesse desconhecido. Porque ele não conseguia se imaginar vivendo à base de medicamento pelo resto da vida e ficar numa cadeira de rodas. E aí, ele se deu alta do hospital e ele teve apenas um pensamento: o poder que fez o corpo cura o corpo. E ele fala que ele não conseguia parar de pensar nisso, porque ele sabia que existia uma inteligência que nos dá a vida, que mantém nosso coração batendo, digerindo a nossa comida, e que essa consciência é a percepção. E a percepção, ele entendeu que seria prestar atenção. Então ele fala, eu vou começar a observar e prestar atenção a quem eu sou. Olha como isso é poderoso, gente, porque nas minhas mentorias, é o que eu mais falo para as minhas mentoradas, você precisa se observar. E algumas pessoas se sentem muito desconfortáveis em parar e prestar atenção em quem elas são. Porque elas precisam parar e olhar para elas como um todo. E nem todo mundo consegue olhar para os defeitos. E precisa olhar para defeitos e qualidades, luz e sombra. E foi aí que ele decidiu que ele faria contato com essa inteligência. Ele daria um plano, né, uma espécie de modelo do que ele queria daquela situação. E que ele ia ser muito específico sobre o que ele queria. E quando ele ficasse feliz com essa criação, ele ia entregar esse projeto a uma mente superior, porque ele saberia curar melhor do que ele mesmo. Então, esse foi o primeiro passo. A segunda coisa que ele falou foi que ele não deixaria passar despercebido nenhum pensamento que ele não queria viver. Então, isso é muito poderoso também, porque quando você pegar e você fazer isso, é um caminho sem volta. Você vai ter ali mudanças permanentes. E aí ele até explica que algo muito comum nesses momentos de crise ou trauma físico, como foi o caso dele, é levar a nossa atenção para o que a gente não quer que aconteça, ao invés de levar a nossa atenção para o que gostaríamos que acontecesse. E ele falou que com ele também não foi diferente, que temos possibilidades infinitas disponíveis para nós, seres humanos, e que assim como muitas pessoas fazem, ele também estava escolhendo o pior cenário possível de forma repetida na mente dele. E isso é algo que eu já falei, todos nós fazemos. A gente tem esse hábito. E ele estava realmente abraçando ali o pior cenário possível emocionalmente e se preparando para o pior. E ele viu que ele precisava mudar isso. E aí, o que aconteceu nesse processo dele? O processo de cura dele, ele começou aonde? Na mente dele. Ele começou a reconstruir a coluna dele, vértebra por vértebra. Mas aí o que acontecia? Vinha os pensamentos do pior cenário possível, porque era o que ele estava acostumado a fazer na época. Então, ele pensava que, nossa, eu vou ter que viver numa cadeira de roda pro resto da minha vida. E aí ele se dava conta que ele estava pensando no que ele não queria que acontecesse, em vez do que ele gostaria que acontecesse. E ele parava o que ele estava fazendo, percebia, então prestava atenção nesse pensamento e começava o processo tudo de novo. Começava a reconstruir vértebra por vértebra. Gente, esse é um dos maiores segredos para mudança. Você reparar no que você está pensando contrário do que você quer. E aí ele explicou o seguinte: essa inteligência, ela é uma presença. Então, assim como você sabe quando alguém está presente com você, então prestando atenção em você, no que você está falando, e você sabe quando a pessoa não está prestando atenção no que você está falando, ele explica que é a mesma coisa com essa inteligência. E então ele raciocinou que ele tinha que estar ali completamente presente com isso e que ele tinha que enviar um sinal muito claro, um plano muito claro. E aí ele começava tudo de novo e começava a reconstruir a sua coluna. E aí o que acontecia? De novo, ele ia para o pior cenário possível. Ele começou a se perguntar se ele deveria vender a casa dele, vender o consultório dele. E aí ele parava de novo, tomava consciência disso e mudava a forma como ele estava pensando e sentindo. E aí ele fala que por volta da 6ª semana, ele passou por essa escuridão da alma, que ele chama, porque ele fala que ele não conseguia fazer com que a mente dele fizesse o que ele queria. E ele estava indo sempre para o pior cenário possível.
E ele nunca ficava satisfeito com o que ele realmente estava construindo ali, por conta de ir para o pior cenário possível. Mas ele não desistiu, ele continuou ali. E no final dessa sexta semana, ele fez todo o processo sem perder a atenção. E ele descreveu esse momento que foi como se ele estivesse jogando uma partida de tênis e ele acertou a bola no ponto certo. Isso que ele falou em inglês. E aí algo clicou dentro dele naquele momento e ele soube naquele momento que algo tinha acontecido. E aí o que acontece? Por conta da prática dele, o que demorava 3 horas para ele fazer, ele começou a fazer em 45 minutos. Olha que rápido. E na época ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava disparando novos circuitos neurais no seu cérebro todos os dias. E ele estava literalmente melhorando a sua capacidade de prestar atenção. E essa atenção, ele fala que é uma habilidade. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, pra galera que fala, meditação não é pra mim, sim, é uma habilidade que com prática fica mais fácil. E aí ele começou a notar mudanças no corpo dele. Ele percebeu que os níveis de dor caíram, diminuíram muito, alguns dos problemas neurológicos que ele estava tendo estava melhorando. Então, dormência, formigamento, sua função motora começou a voltar. E no momento que ele percebeu que o que ele estava fazendo dentro dele estava dando esse efeito para fora, ele começou a prestar mais atenção ainda. E como qualquer ser humano que vê o resultado, né? Quando você está fazendo alguma coisa e você vê o resultado, você fica muito mais motivado. E ele fez isso com muito mais paixão e entusiasmo, em vez de medo e dúvidas. Que a partir, né, do momento que a gente percebe que algo tá dando certo, é outra energia. E não foi diferente com ele. E foi a emoção elevada que ele começou a perceber que era, na verdade, o catalisador para tornar tudo aquilo divertido e fácil. E ele começou, então, a pensar em possibilidades. E isso fez com que ele selecionasse outros potenciais no campo quântico. Então, deixou de ser o pior cenário possível para possibilidades futuras. E ele começou a abraçar isso emocionalmente, viver aquilo intensamente, independente do que era. Ele vivia aquilo e sentia aquilo. Ele fala que ele não sabia o que ele estava fazendo na época, mas quando você combina uma intenção clara com emoção elevada, você leva o seu corpo e cérebro de viver do passado para viver no futuro. E o cérebro e o corpo, na verdade, eles não sabem diferenciar algo que você está apenas pensando para algo que esteja realmente acontecendo aí no seu mundo físico. E o processo da emoção elevada que ele estava sentindo começou a convencer o corpo dele de que ele estava vivendo nessa realidade futura, no momento presente, porque o corpo é a mente inconsciente, né? Como eu já falei, não sabe diferenciar entre algo que você está realmente vivendo para algo que você está apenas pensando. Então, quando ele começou a sinalizar novos genes dessa maneira, o corpo dele começou a mudar drasticamente. E olha só que poderoso. Em apenas 10 semanas, gente, 10 semanas do acidente dele, ele já estava andando sem cirurgia. E ele voltou a treinar em 12 semanas. Ele fala que ele nunca mais teve nenhuma dor no corpo ou nas costas. E aí entra a parte mais importante. Ele fez um acordo com ele mesmo e com essa inteligência que se ele fosse capaz de andar novamente, ele passaria o resto da vida dele estudando a conexão entre a mente e o corpo. A mente sobre a matéria, e é exatamente isso que ele faz desde 86. Hoje o Dr. Joe Dispenza tem diversos livros publicados, uma comunidade crescente de pessoas comum, fazendo em comum, curas acontecendo, superações, tudo que você pode imaginar com o trabalho dele é possível. Então busque saber mais sobre as suas histórias. Na descrição do vídeo tem aí livros dele, playlist que tem aqui no canal, do livro Como Se Tornar Sobrenatural, e não tinha como eu iniciar esse jornal e não trazer para vocês a história dele, porque é incrível. Lembrando que na Jornada Domine, nas minhas mentorias, eu trabalho muito com o que ele ensina, o link também tá abaixo, caso vocês queiram ver mais sobre, e é como eu sempre falo, ele sempre fala, estamos em uma era que não basta apenas saber, precisa saber como, porque o que te liberta é você aplicar o que aprendeu. Então, venham aprender a aplicar.
E agora, o que é importante que você entenda de tudo isso? Primeiro de tudo, gente, nada do que eu vou trazer aqui no jornal é para você deixar de seguir recomendações médicas, tá? Não é sobre isso. Mas se abra para aprender, se abra para as possibilidades. Entenda que o Dr. Joe fez, todos nós temos a capacidade de fazer. Todos nós temos a mesma oportunidade nesse sentido. Mas precisamos aprender. Precisamos mais do que aprender, colocar em prática. O conhecimento com a prática te liberta, como eu já disse. Agora me conta, o que você achou? Você já conhecia a história do Dr. Joe? Você já teve uma experiência igual a essa? Conhece alguém que de repente teve essa experiência? Me conte abaixo nos comentários e nos vemos em breve com mais uma história para te inspirar e te conectar com possibilidades ilimitadas.